Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 17 de novembro, terça-feira, memória de Santa Isabel da Hungria. Santa Isabel da Hungria era esposa do rei Luís IV. Foi mãe de 3 filhos. Após a morte de seu marido, ingressou na Ordem Terceira Franciscana e dedicou sua vida à penitência, à oração e à caridade. Faleceu na Alemanha em 1231. Uma mulher que se desapegou dos títulos de nobreza, ou seja, ela era rainha-mãe, abdicou de tudo isso e foi viver como membro da Ordem Terceira Franciscana, se dedicando toda a sua vida à causa dos pobres. Então, que Santa Isabel da Hungria interceda a Deus por nós. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. É interessante observar, quando nós vemos a vida de Jesus, as atitudes do Senhor, né? Em diversas passagens ele diz: Eu não vim para aqueles que estão sãos, mas para aqueles que estão doentes, ou seja, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que se desviaram do caminho da luz, ou aqueles que nem entraram em contato com ela. Jesus veio por esses. Jesus não veio para aqueles que já estavam andando no caminho de Deus, porque eles já estavam andando no caminho de Deus. Bastava cumprir e seguir aquilo que estava determinado. Se eles continuassem fazendo dessa forma, eles estariam no caminho de Deus. Portanto, Jesus veio para os pecadores, não para aqueles que já estavam no caminho de Deus. E é interessante que numa lógica numa sociedade onde se seguia por leis e princípios morais e religiosos tão solidificados na questão da pureza e da impureza, ou seja, a pureza nos leva a Deus, a impureza nos afasta dele, é inconcebível para este tipo de sociedade que um homem que se diz enviado de Deus e que realiza os sinais que Jesus realiza, andar no meio dos pecadores. A questão da pureza é algo extremamente radical para o povo hebreu, porque estava na lei. E aqui é uma questão sempre muito importante de reflexão. Não podemos levar lei nenhuma ao pé da letra. Todos os casos devem ser muito bem estudados, porque senão corremos o risco de cometer injustiças. Se Jesus não tivesse ido na casa de Zaqueu, a oportunidade de que a salvação entrasse naquela casa iria se perder. Jesus olha para aquele homem que tinha um histórico complexo e diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo me instalar na tua casa. E aquele homem, cheio de alegria, veja bem, ele queria ver Jesus. Ele fez de tudo para ver Jesus. Ele não conseguia ver Jesus. O que ele fez? Ele subiu numa árvore, porque ele não conseguia ver.
Tamanha era a esperança, o amor que ele tinha por Cristo. E ele vai no impulso. E é óbvio que aquilo não passou despercebido para Jesus. Lembremos que Jesus vê o interior e o coração de cada ser humano. Jesus, tocado por aquele gesto, diz para ele: desce que eu vou na tua casa hoje. E ele, tocado por aquele momento em que ele iria receber aquela pessoa tão importante em sua casa, diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Que não deveria ser pouca coisa, porque o texto fala, ele era rico, portanto ele era muito rico. E se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Havia cobradores de impostos em Israel que faziam a coisa certa, que não exploravam o povo, cumpriam aquilo que tinham que cumprir. Era o trabalho deles. Era a missão deles, era o trabalho deles. Fazer o quê? Eles não podiam fazer nada. Eles eram obrigados a fazer aquilo, era o ganha-pão deles. Havia aqueles que extorquiam o povo, sem dúvida nenhuma. Mas havia aqueles que realmente cumpriam o seu papel. O papel deles é aquele. Não se fala no texto se realmente Zaqueu era um homem justo, que fazia a coisa de maneira correta, ou um ladrão. A questão toda era: todo o cobrador de imposto é ruim para o hebreu. É pecador. É pilantra. É sem vergonha. Todo. Não era assim. O problema da nossa sociedade, já também na época de Jesus, são as generalizações. Há pessoas boas e ruins em qualquer profissão. Há padres bons e ruins. Há pastores bons e ruins. Há pais bons e ruins. Tudo na vida tem gente boa e tem gente ruim. O problema é dizer: todo pastor é ruim, todo pastor não presta, ou todo padre é isso, ou todo padre é aquilo. Generalizações estragam. Temos que entender que qualquer situação social envolve pessoas que irão cumprir o seu papel de maneira honesta, de maneira correta, e pessoas que não irão cumprir o seu papel, porque faz parte da índole da pessoa. Um padre pode ser bom ou ruim, vai depender da índole dele, da criação, do caráter, dos princípios morais e éticos. Assim como um pastor, assim como um pai de família, assim como um advogado, assim como um policial. Ah, todo policial não presta. Não. Eu conheço policiais que honram a sua farda, assim como também tenho ciência de policiais que são mais bandidos do que os bandidos que eles tentam prender. Isso faz parte, porque não depende do cargo que ocupa, depende da índole da pessoa. Portanto, temos que tomar muito cuidado com generalizações. Eu me lembro que, quando eu era seminarista no ano de 2002, quando estourou os primeiros casos de pedofilia nos Estados Unidos, houve nos seminários uma caça às bruxas, né? Então, todo mundo que tinha algum tipo de tendência à questão da homossexualidade, os caras já iam para cima para pressionar o cara para o cara sair do seminário. Como se homossexualidade estivesse ligada à questão da pedofilia. Há diversos estudos na área da psicologia que contradizem tal afirmação absurda, né? Senão não teria pedofilia, muitas vezes, de padrastos com enteadas, e outras coisas mais. Pedofilia não está ligada à questão da homossexualidade. É um absurdo pensar dessa forma. Há pedófilos heterossexuais. Então uma coisa não está nada ligada à outra. E eu me lembro que nós, seminaristas, já por essa pressão do seminário, quando nós íamos para as nossas pastorais, nós ficávamos com medo de chegar perto de crianças. Porque criou aquela coisa: todo padre ou todo seminarista é pedófilo. Não é. O grau de padres envolvidos em casos de pedofilia no mundo giram em torno de 0,001%. Ou seja, nenhum por cento. Mas a questão entra nas generalizações. E muitas vezes nós contribuímos para isso, sem parar e refletir. Cuidado. Lembremos que Jesus veio para os pecadores. E nós, como pecadores, devemos nos compadecer dos pecadores também. Aquele povo era extremamente pecador. E eles condenavam ainda mais os publicanos. Sendo que muitos daqueles publicanos poderiam realmente
ser pessoas ruins. Mas havia uma parte dos publicanos que não eram pessoas ruins. Eram pessoas que estavam ali para cumprir o seu papel. Cuidado com as generalizações. Que possamos nos deixar guiar sempre pelo Evangelho e compreender que, até que se realmente prove que a pessoa cometeu um deslize, que a pessoa realmente tem uma má índole, todos nós temos o princípio da inocência. Tomemos cuidado com as generalizações. Conheçamos primeiro as pessoas. O problema é que muitas vezes nós criamos pré-julgamentos, pré-conceitos com relação às pessoas. E impedimos que a voz de Deus que está dentro de nós venha no nosso ouvido soprar. Então, nos deixemos guiar sempre pelo Evangelho e nos lembremos que Jesus veio para os pecadores, a fim de que eles pudessem ir para o caminho de Deus. Ele é luz que ilumina o nosso caminho e a nossa trajetória, sempre buscando nos levar para o caminho do bem. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.